Bem, então, tendo criado a nossa tela de cadastro, né, eu já estou com uma telinha pronta aqui, informações básicas, né? Então nós vamos fazer a validação do que vai ser digitado dentro do campo, para impedir que o usuário digite qualquer coisa, né? Então, por exemplo, no nome, nós vamos colocar aqui agora uma forma de que o usuário não utilize números nesse campo, não pode entrar números nesse campo, né? Então eu vou vir aqui, eu clico em cima do campo, né, em cima do text field que a gente vai estar trabalhando, venho aqui no eventos, vou procurar aqui o evento KeyTyped, aqui, esse aqui, KeyTyped, clico aqui, e aqui eu vou criar uma handler, né? Tá, então eu vou colocar o nome da handler aqui de somente underline letras. Somente letras. Tá, dou um OK aqui. OK. Percebam que ele criou aqui, né? Então, já criou esse bloco dentro da classe JK de clientes aqui, né? Então aqui dentro eu vou tratar aquilo que vai ser digitado dentro daquele campo, dentro daquele text field. Então olha só, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: a entrada de dados ela vai ser dada por essa variável aqui, ó, por esse objeto EVT aqui, né? Então eu vou usar ele dentro do meu código, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma string. Vou chamar ela de caracteres. É uma variável caracteres do tipo string, e dentro dela eu vou colocar os caracteres que eu não quero que apareçam no meu texto, que eu não quero que o usuário digite. Tá? Então naquele caso são letras, então eu vou colocar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Os números eu não quero que apareçam. Tá? Já vocês vão entender como que eu vou estar tratando isso. Então olha só, vou colocar assim: se caracteres ponto contém. Então se tem dentro, se dentro daquela da minha variável, por exemplo, da EVT ponto get key chakra mais vazio, que é o resultado que eu vou ter lá. Então olha só, se eu tiver dentro da digitação, aqui ó, o get key char, ele vai pegar o que eu estou digitando lá dentro daquele campo daquele text field no momento exato da digitação, né? Então o EVT está trazendo de lá para mim, e aqui eu estou pegando o caractere que eu estou digitando naquele momento. Se o caractere estiver, né, se ele estiver dentro dessa variável caracteres, então ele vai fazer o seguinte, olha, EVT.consumo. Ou seja, o resultado, ele vai retornar para lá um resultado vazio, né? Então ele vai falar assim, evt.consume, ou seja, a variável evt não vai ter nada dentro. Ou seja, cada vez que eu digitar um número, ele não deve retornar nada, né? Feito isso, vamos gravar aqui e vamos testar o nosso código. Essa é a minha aplicação, cadastro clientes. Ele está abrindo na minha outra janela.
Então olha só, eu vou apagar isso daqui. Então eu vou digitar A, B, C, D, E, F e funciona. Números. Estou digitando os números e não funciona números. Ok? Ele funciona qualquer outro símbolo, menos os números, que é o que eu coloquei na minha variável lá. Então, aquele código eu posso usar ele tanto para campos que só aceitam caracteres, como campos que só aceitam números. Daí eu coloco minha lista de caracteres lá. Bem, continuando então aqui o nosso projeto, antes da gente continuar, só deixa eu falar mais uma coisinha. Vamos aproveitar aqui, ó. A gente precisa limpar os campos, os test fields, né? Então, basta clicar aqui em cima e vir aqui na propriedade teste deles e apagar o conteúdo deles aqui. Tá, vou fazer isso para todos já. A gente ficar com uma coisa a menos para a gente fazer. Então é só clicar em cima, né, vir aqui, pressionar delete aqui na propriedade teste deles, né, e assim eu estou limpando os campos. Tá bem simples. Deixa eu só aumentar aqui o campo CEP. Pronto, vamos deixar ele aqui. Então, uma coisa que a gente precisa fazer também, além daquilo de validar se vai vir letras ou números, né, é verificar se o campo está vazio. Então, se estiver vazio, eu não posso deixar o usuário passar. Projeto, né? Então, após ter limpado os conteúdos, né, a gente precisa estar dando nome para os campos, para não ficar aquele monte de JTestField 1, 2, 3, 4. Então vamos dar um nome para os campos, para JTestField, que é melhor. Então eu venho aqui no código, e aqui no código eu tenho aqui nome da variável. Né? Eu vou colocar o nome do campo mesmo para ficar fácil da gente trabalhar. Né? Então você pode perceber aqui que ele já trocou de JTestField 1 para nome. Né? Então fica mais fácil da gente trabalhar. Mesma coisa aqui, documento, vou colocar documento, tá ok? Ou então, bom, deixa o documento mesmo, depois a gente vai tratar isso daí melhor, a gente vai conversar sobre isso, porque o ideal é a gente estar colocando algo para identificar, né? Que é uma variável. Então, telefone, celular, e-mail, endereço, bairro. Cidade, UF mesmo, de unidade federativa, CEP, e aqui salário que eu já tinha modificado. Tá ok? No teste anterior eu tinha trocado aqui, era complemento, eu coloquei salário. Agora para a gente fazer alguns testes de campo de valor numérico, tá ok? Bem, feito isso, o botão eu vou tratar ele depois, tá ok? Então voltamos aqui no campo nome, né, que esse campo ele é um campo obrigatório. Por quê? Porque a intenção disso aqui é o meu cadastro, né, o meu cadastro aí de clientes. Então se eu não tiver o nome do meu cliente, eu não posso deixar que o usuário passe. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa verificação aqui no Focus Lost, ou seja, quando eu sair desse campo, né, quando o usuário está digitando alguma coisa aqui, se ele pressionar a tecla Tab, por exemplo, para trocar de campo, e o campo estiver vazio, né, então ele vai fazer essa verificação. Então eu clico aqui em Focus Lost, né, eu já criei aqui uma handler, né, vou remover, mas vou criar de novo aqui. Então vou criar uma handler, né, chamada verifica se vazio. Tá, e dentro dessa handler nós vamos começar aqui o nosso código. Então eu vou colocar uma verificação assim, ó, se
o nome, que é aquele campo que eu tinha dado lá, ponto, get ponto, get text, né, para eu pegar o valor que foi digitado dentro daquele campo. Ponto equals, tá? Aqui eu vou fazer a comparação. Se for igual a nada, né? Então o que eu vou fazer? J option pane ponto ponto show message dialog. Eu vou usar essa opção aqui, vocês vão entender por quê. Aqui eu vou colocar esse parâmetro como null. Aqui é a mensagem que eu quero que apareça para o meu usuário. Então eu vou colocar assim, por exemplo, o campo nome deve ser preenchido. Ok? Aqui é o título da minha janela, então eu vou colocar como alerta. E esse widget aqui é o tipo do sinalizador que vai aparecer na minha janela. Por exemplo, se eu colocar error underline message, ele vai aparecer aquele símbolozinho de erro. Talvez na hora que você estiver digitando isso aqui, ele vai te apresentar um erro aqui para criar essa variável, esse error message, tá? Mas é só você pedir aqui, clicar naquela lâmpada que aparece aqui, que ele já vai criar para você. Tá ok? E eu não posso deixar sair o nome, ou seja, se o cara não digitar o nome, eu não posso deixar passar meu cadastro. Tá certo? Então, para ele continuar ali naquele campo, né, eu vou usar, eu vou primeiro chamar aqui o campo nome ponto request focus, né? Então, ou seja, se ele não, se o nome estiver vazio, ele vai me dar essa mensagem e vai mover de novo o cursor para esse campo nome, ou seja, não tem jeito da pessoa sair dali se não digitar o campo nome. Ok, vamos fazer o nosso teste então. Gravei. Está aqui o nosso projeto. Então estou no campo nome. Se eu digito alguma coisa, pressiono o Tab aqui, beleza, passou. Agora olha só, se o campo estiver vazio, tá, ele aparece a mensagenzinha aqui, ó, o campo nome deve ser preenchido. Olha só o alerta aqui, ó, esse alerta é o título da minha janelinha, aquilo que eu tinha digitado lá. Então para a gente entender melhor, olha aqui, ó, onde está aqui alerta, né? E o símbolo que eu disse é esse daqui, ó, esse xizinho aqui, né? Então a gente consegue trocar ele, né, para a gente ver como é que fica. Eu vou colocar um outro aqui, por exemplo, como warning. Então, quando você colocar a mensagem, o tipo da mensagem aqui, né, ele vai pedir para você criar essa variável. Né? Então, a gente cria ela aqui, adicionar importação, JavaSwing. Né? Pode ver que ele some aqui. E agora a gente vai gravar e vamos testar. Cadastro, clientes e passei vazio. Olha só, o símbolo trocou aqui, já é uma mensagem de warning agora, né? Uma mensagem de alerta. Tá ok? Então, tá aí para a gente testar se o campo está vazio ou não. Bem, pessoal, por último, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui mais uma classe, mais um JDialog, do meu cadastro de produtos.
Eu não vou me aprofundar muito nele, porque na verdade o que eu quero aqui é só mostrar para vocês mais um detalhezinho, que é a questão das máscaras, né? Então, deixa eu só já chamar ele aqui no principal. Não lembro se eu coloquei ele como item de menu. Ah, tá aqui, produtos. Deixa eu só entrar aqui. Então aqui eu vou declarar vou instanciar minha classe. De produtos. De produtos. Vou colocar como modal true também. E meu jcp ponto set visible true. Certo? Acho que vou dar um set location relative to, só para centralizar ele. Deixa eu só ver se ele vai chamar aqui direitinho. Tá aqui, tá vazio. Só para a gente fazer teste, então vamos lá. Então, olha só, eu nem vou colocar muitos componentes, eu vou buscar só o que eu estou precisando para vocês enxergarem isso. Até agora a gente falou do JTestField para entrada de dados, né? Um label aqui, então a gente coloca o label, né? Para que de uma forma visual o seu usuário enxergue, né? Por exemplo, que esse é o campo CPF. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa, só que usando um outro componente. Tá? Eu vou fazer usando o campo formatado agora. Tá? Esse componente chamado campo formatado ele é bem interessante. Ó. O campo formatado ele tem aqui um parâmetro. Deixa eu só limpar os dois aqui. Então ele tem um parâmetro aqui, que é esse Formatter Factory. Que aqui ele vai te dar uma máscara, né, que a gente chama de máscara, do conteúdo que vai entrar dentro desse campo aqui. Né? Então eu vou clicar aqui em máscara, eu posso trabalhar, ele já tem umas máscaras pré-definidas para número, data, hora, porcentagem, moeda, e aqui em máscara personalizado, né, eu vou criar uma máscara aqui que é a máscara para CPF. Então eu vou colocar assim, olha, 1, 2, 3 dígitos, ponto, mais 3, traço, 2. Tá ok? Tá, então essa aqui é a máscara. Deixa eu... 3, traço 2. Aí. Ok. Tá. Então percebam que aqui ele já ficou com o ponto e o traço aqui e os espaços aqui dentro. Né? Só para vocês entenderem o que acontece quando eu uso a máscara. Então eu abro meu cadastrinho, está aqui. Então olha só,
No campo de cima, que era o JTestField, eu não tenho como formatar, então eu estou colocando aqui, ele está indo direto. Até tem como formatar, mas no nosso caso é mais rápido estar fazendo dessa forma. No campo de baixo, olha só que legal. Tá? E olha que eu estou digitando aqui, ele não vai mais. Então ele já formatou o meu campo CPF usando a máscara que eu coloquei lá dentro. Né? Um outro caso interessante que a gente vai poder estar usando, por exemplo, no campo telefone. Né? Vamos colocar aqui um exemplo do campo telefone. Mesma coisa, venho aqui no Formatter Factory, né? Máscara, e vou colocar 1, 2, 3, 4. Vamos colocar 5 no caso de celular, né? Traço 1, 2, 3, 4. Dá um OK aqui. Tá, eu estou abrindo bastante aqui, mas é só para a gente não perder tempo. Então, testando agora, olha só. 11, 9, 9933. Tá? Então ele já formatou, ele já traz no formato. Isso é muito bom, né, para que a gente gere uma padronização na entrada dos dados. Ok? Então é isso. Bem, e por último agora nas nossas dicas aqui de né, como tratar a entrada de dados, eu vou colocar aqui mais um campo formatado, formatted field, text field, e já vou colocar 2 agora para a gente fechar esse bloco. Quando a gente fala de entrada de dados para banco de dados, né, a gente tem que se preocupar também com o que vai para o banco de dados em termos de tanto visual quanto a nossa preocupação na busca desses dados. Né? Então, às vezes eu posso pedir, por exemplo, que o meu sistema só entre letras maiúsculas. Né? Maiúsculas. Né? Ou então que só lê entre as letras minúsculas aqui. Letras minúsculas. Então, como é que eu vou fazer isso? Mesma coisa, aqui em Formatter Factory, né? Então, como é que eu vou fazer isso, né? Aqui em Formatter Factory, né, do campo que a gente vai trabalhar, vamos clicar aqui em máscara, personalizado, e vou colocar aqui o, né, de upper, para a quantidade de caracteres que eu quero que esteja maiúsculo. Olha só, eu estou colocando só 5 letras US, que significa que serão 5 caracteres em maiúsculo. Ok? E para letras minúsculas, a mesma coisa. Então, clico aqui, máscara, personalizado, e vou colocar L de lower. L. Tá ok? Vamos ver como é que ficou. Vamos lá, letras maiúsculas. Tá, somente 5, eu não consigo colocar elas minúsculas, estou pressionando o Caps Lock aqui e não entra a letra minúscula. Ok? E no outro campo, só entra a minúscula. Né? Pressiono o Caps Lock, também não adianta que só entra a minúscula. Ok, pessoal? Então assim a gente finaliza essa sequência de dicas aí quanto à entrada de dados.